Ano, professor Jailson, Ciências. Hoje nós vamos começar a estudar, pessoal, energia elétrica, a partir da eletricidade, né? E vamos iniciar com corrente elétrica, corrente e circuito elétrico, né? Vamos ver o que é, como funciona, tudo isso aí. Entender um pouco sobre isso. Olha, circuito elétrico aberto e fechado. Você observa essas figuras aí. Primeiro, o circuito elétrico. Pessoal, circuito elétrico ele está presente nas nossas casas, na parte elétrica de uma casa, em aparelhos eletrônicos, um rádio, uma TV, todos são circuito elétrico, só que mais complexos, né? Esse da figura aí é um circuito elétrico bem simples, composto apenas por uma lâmpada, os fios e uma pilha. Existem circuitos elétricos mais complexos, como os circuitos elétricos de um aparelho eletrônico, como a TV, um rádio, né? Um DVD. E também o circuito elétrico de uma casa, né? Uma casa pode ter um ou mais circuitos elétricos, depende do tamanho dela e da complexidade, né? Observe aí, ó, quando o circuito elétrico acima, observe o circuito elétrico acima. Quando as extremidades são separadas, tá aqui, ó. As extremidades estão separadas. Se elas estão separadas, eu digo que o circuito elétrico está aberto. Quando eu junto, eu digo que o circuito elétrico está fechado. Essa junção aí chama de chave, né? Ou interruptor. Na lâmpadazinha que você liga e desliga em casa, ela é um circuito elétrico, pessoal. Quando você liga, você fecha o circuito e a lâmpada é parecido com isso aí. E quando você desliga, você abre o circuito. A lâmpada acesa, quando está ligada adequadamente à pilha, fazendo parte de um circuito elétrico fechado. Nessa situação, passa pelo circuito que denominamos de corrente elétrica. Corrente elétrica são pequenas partículas chamadas elétrons, que vão sempre no mesmo sentido, do negativo para o positivo. Sempre no mesmo sentido do negativo para o positivo aqui, ó. Sempre. Corrente elétrica sempre é o caminho percorrido pelos elétrons, sempre do negativo para o positivo. Uma pilha, uma bateria, tem o polo negativo e o polo positivo, certo? Diferença de potência elétrica. Existe um aparelho chamado voltímetro, também conhecido como multímetro. Ele mede a diferença de potencial. A diferença de potencial elétrico, chamada DDP, entre as extremidades dos dois fios. O multímetro, esse aí, ó. Esse aparelho ele tem dois fios, um vermelho, que geralmente é o positivo, e um preto, que é o negativo. Aí, digamos, ele botou bem aqui nessa bateria, né? Ele está marcando a diferença de potencial 9,81. Quer dizer, 9,81, né? A voltagem dele, que na realidade é a diferença de potencial. Se fosse uma pilha comum, seria 1,5 volts. Se eu trocar as pontas aí, vai ficar negativo, né? Fica negativo, certo? Mas isso é coisa... Ó, pilhas e baterias, dispositivos que mantêm diferença de potencial. Existem dispositivos capazes de manter uma diferença de potencial por um certo período de tempo. Por exemplo, pilhas e baterias. Ao testar com o voltímetro uma pilha de lanterna nova, podemos observar resultados como mostrado na figura A e B. Nelas verificamos que, na figura A, que é que você está observando aí, ó, mais 1,5. A diferença de potência elétrica entre os polos da pilha é 1,5. Quando eu troco, observa que ele trocou aí, ó. Quando eu troco, o potencial elétrico do polo positivo é maior que o do polo negativo. Se eu trocar, vai ficar negativo. O potencial elétrico do positivo sempre é maior do que o negativo. Se eu trocar as pontas aqui, ó, eu troquei, ó, observe que o mais preto estava embaixo aqui, ó, que é o vermelho, e o outro estava em cima. Eu troquei agora, ó, certo? O vermelho estava o preto no negativo e o vermelho no positivo, ó, mais 1,5. Agora, quando eu troco, boto o vermelho no negativo e o preto no positivo, vai ficar menos 1,5. Isso aí é só diferença de potencial. Sentido da corrente elétrica, muito importante, já falei.
Em circuitos metálicos, a corrente elétrica constitui de minúsculas partículas denominadas de elétrons, que são partículas de carga elétrica negativa, que se movimentam do polo negativo para o polo positivo da pilha de uma bateria, tudo certo. Ou de outro dispositivo qualquer, né? Usado para manter a diferença de potencial. Certo? Pessoal, e aí nós encerramos. Vimos as noções, né, de corrente elétrica, de circuito elétrico, ok? Uma boa tarde a todos e até a próxima.